Bom, eu acho que, de alguma maneira, vocês já falaram um pouco assim, sobre arquitetura carioca. Gabriel falou um pouco, contextualizou um pouco a arquitetura paulista. O Miguel falou bastante dessa busca dessa casa brasileira, que eu acho que, de alguma maneira, essa arquitetura carioca está embutida nisso. E aí mas aí a pergunta que eu queria fazer para vocês é um pouco, para a gente começar isso, eu acho que até os teus últimos comentários vão muito, enfim, nesse sentido. Assim, que perspectivas que vocês avaliam daqui para frente, assim, no Rio, assim, que oportunidades a arquitetura da cidade tem desse momento, enfim, que a gente está experienciando hoje em diante? O que vocês acham que vai acontecer com a arquitetura? Que portas que estão se abrindo? Como é que vocês imaginam, enfim, os próximos anos, o futuro, em relação, enfim, até o momento, etc. Eu acho o seguinte, a gente está vivendo um momento especial, realmente está. Eu estou no mercado há muito tempo, então eu acho que agora está acontecendo uma coisa muito legal, de você ter grandes obras com design discutível, mas tem um gesto, entendeu? Então, você tem o Potsdam Park, tem o Calatrava, tem todo mundo vindo aí. Eu sou super favorável a isso, porque eu acho o seguinte, o que se faz no Rio de Janeiro sempre foi uma merda. Não tem pouquíssima coisa recente, pouca arquitetura de qualidade. Parou nos anos 60 e acabou. Então, outro dia eu tive que dar uma declaração para o jornal, me dá um prédio residencial interessante. Eu passei um final de semana e não consegui dizer um prédio residencial novo bonito. Mas isso porque a gente senta nos louros, que é uma cidade abençoada por Deus, bonita por natureza, e foda-se o resto. Então eu acho que a arquitetura carioca nunca teve qualidade, quer dizer, a arquitetura recente carioca não tem qualidade. Tudo que se constrói é muito feio. E eu acho que isso não adianta se mudar. A gente conversa muito com o Fajardo, que eu acho que é um cara especialíssimo nesse momento. Eu acho que é um nome importante nesse momento da cidade. E a gente discute como é que controla isso. É uma comissão? É isso? Não, não é. Não pode ter a ditadura é isso, pode ser ou pode não ser. Se é bom ou se é ruim. Isso é relativo. O que você tem que fazer é criar você tem que criar o bom senso na população e demora uma geração para fazer isso. Então, você criar você educar o olhar de uma geração demora uns 50 anos, 100 anos. Mas, para isso, o poder público não pode pecar em nenhum aspecto. Então, qualquer coisa que o poder público construir tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade de desenho. Então, você não pode ter uma cabine de polícia militar horrorosa, azul calcinha, como tem em frente ao estádio de Remo da Lagoa. Hoje eu estava falando com o Pedro, que eu estava vindo pela Ayrton Senna, e tem uma cabine escrota da polícia em frente à Cidade das Artes. Então, não pode ter qualquer estudante de arquitetura, qualquer concurso em faculdade, faz uma cabine de polícia decente. Entendeu? Então, eu acho que os concursos, eu acho que a gente tem que cobrar, na verdade, do poder público um desenho de qualidade. E até que seja discutível, mas que tenha um conceito, que tenha uma ideia, que tenha um gesto de arquitetura. E aí, o bom ou ruim e tal, eu acho que é o de menos nessa história. E eu acho que a vinda dos arquitetos estrangeiros é legal, nesse sentido é legal. Faz parte da educação do olhar. Você entender o que é um projeto do Potsdam Park, entender o que é um projeto não sei o quê, entender isso, aquilo. E tem os brasileiros também. Eu acho, por exemplo, o projeto do Índio da Costa para o Pier Mal é muito melhor que o do Calatrava, o projeto antigo do Índio. É outra coisa. Então, mas é legal ter tudo isso para você ter sempre educação de olhar. Oi. Eu acho que o momento nunca foi tão bom no Brasil. Para o Rio de Janeiro, na verdade, não para o Brasil, tá? Desde que eu nasci, eu só vejo a cidade piorar. Eu nasci em 74, eu vejo piorar. Tem uns 4 anos que as coisas começam a ter novas coisas boas acontecendo. A arquitetura brasileira, carioca, recente, está melhorando nos últimos anos, é muito ruim. Eu cheguei de Berlim há 15 dias,
Sempre que eu volto de fora eu me deprimo. Começa pelo aeroporto, né? E vem o resto. Mas recentemente tem rolado muitos concursos legais, com projetos bons ganhando, uma coisa que não acontecia antigamente, concursos bacanas acontecendo. Eu mesmo perdi um, mas o cara que ganhou foi bom. Vai ser feito um projeto bom ali e por aí vai. Ele entra em monte. Tem um monte de concurso bom rolando. Eu não entro mais em concurso porque eu tenho uma estrutura para manter, eu não posso ficar perdendo concurso, entendeu? Porque o normal no concurso é você perder. De vez em quando você ganha, a não ser um ou outro, é verdade. Janovel já perdeu 200 concursos, tem um chinês ali que mede, perdeu 100 também, depois ganhou um. É muito difícil ganhar um concurso. E eu acho que nesse ponto está melhorando muito. Vai melhorar a arquitetura no Brasil e no Rio de Janeiro também por conta dessas oportunidades. Agora, a realidade é muito dura aqui no Brasil, para quem faz arquitetura. Existe toda uma situação contrária ao surgimento de bons prédios, boa arquitetura. A indústria que constrói é ruim, os produtos que você tem à disposição são ruins. As pessoas não sabem o que é arquitetura boa, não têm a menor ideia, porque elas estão acostumadas com coisas horrorosas, porque o morro é bonito, o mar é lindo, e a cidade eles não sabem o que é bom. Então, é muito difícil conseguir fazer uma coisa boa. Eu estou meio deprimido, né? E as coisas aqui são muito caras, mesmo por essas casas de gente milionária que a gente faz. Vamos botar um vidro grande que abra, que, porra, acabei de voltar de Berlim, todo lugar tem esse negócio. Porra, chega aqui, é impossível, sabe? É 3 vezes mais caro do que em Berlim. Então, nem o cara milionário põe aquilo, entendeu? Então, as soluções fáceis e boas e testadas, que você pega off the shelf lá nos Estados Unidos, na Europa, aqui não dá para usar. É impossível, é quase impossível. Então, eu sou meio pessimista, é o seguinte: enquanto o mercado aqui for fechado, as empresas de lá não vierem para cá produzir aqui, porque não vão abaixar os impostos nunca, eu acho que não vai. A gente sempre vai ter uma arquitetura muito bem intencionada, boas ideias, a gente não é mais burro do que eles, mas os caras estão fazendo coisas boas, usando tudo de melhor, mas a gente está atrasado, entendeu? Dá para fazer coisas boas, mas vai ser para esses clientes muito ricos. E eu não consigo ver isso mudando, não. A não ser que o Brasil mude radicalmente esse pensamento, né, de protecionismo, essa coisa. Eu não consigo ver isso mudando. Agora, esses arquitetos estrangeiros que vêm construir aqui, eu acho isso maravilhoso para educar as pessoas, apesar de não sei se está funcionando, porque todo mundo odeia a Cidade da Música, por exemplo. E a Cidade da Música, você pode falar o que quiser daquilo ali, que é grande, é longe. Esqueceram de pintar, é a melhor coisa que tem no Brasil, desde 1960. Entendeu? Depois de Brasília, não tem nada melhor que aquilo. É aquilo e a Fundação Iberê Camargo, disparadas, as 2 melhores coisas do Brasil, são aquilo ali que não foram brasileiros que fizeram. Mas por quê? Porque foram 2 caras de renome, 2 caras consagrados que conseguiram impor a sua qualidade, né? E para a gente é muito difícil conseguir fazer isso. Mas, sei lá, vamos tentar, né? A gente tem até que horas para ficar falando sobre isso? Tá. Eu tenho uma opinião um pouco ambígua sobre isso. Não vou aqui ficar de pessimista, mas eu tento ser um pouco crítico. E o fato é engraçado, porque essa questão da invasão, não invasão, mas uma maior vinda de estrangeiros para cá, eu percebo isso de maneira muito bilateral. Bilateral porque há 4 anos eu compartilho um pouco a minha vida dando aula fora. Todo mês eu fico pelo menos uma semana fora do Brasil dando aula. E eu vejo muito a perspectiva do olhar de fora, estrangeiro, em direção ao Brasil e vice-versa. E eu vejo nisso uma percepção muito estranha. E o fato, e vocês 2 comentaram, a época é muito boa, isso é muito, está tudo acontecendo. E eu falaria o seguinte: eu acho que está ruim porque está bom. Mas eu vou explicar por quê. Tinha um seriado, um desenho antigamente, que era aquela, como é que é, Família Buscapé,
que eram aqueles caras, né? Teve até um filme muito ruim, uns anos atrás, que são aqueles rednecks, né? Aqueles caipiras dos Estados Unidos, ganham na loteria e querem ir para Los Angeles, Califórnia, Hollywood e tal, no Rodeo Drive. Tem aquela questão do mau gosto. Eu acho que, de certa forma, fazendo uma analogia muito distante, muito míope dessa história, acho que um pouco acontece com a gente isso. Porque eu acho o comentário de vocês muito pertinente de que a sociedade não está educada para entender o que é boa arquitetura e tudo mais. Eu costumo explicar isso para as pessoas que não são arquitetas da seguinte forma. Imagina que você mora numa cidade interior, onde só tem uma loja de calça. Aquela loja só vende calça caque. A vida toda. Aquela calça caque da Richard, cheia de prego, horrorosa. A vida toda. Aí chega um cara lá para vender calça jeans da Levi's. 501, sei lá o quê. A sociedade só está tão acostumada a comprar calça caque, as variações da calça caque, bag, cargo, não sei o que, skinny, o que seja, quando chega uma coisa diferente, há um estranhamento. E o tempo de absorção disso, de aprender que existem outras coisas para além da calça caque, leva tempo. E eu não chamaria muito nem isso de educação, mas sim uma coisa muito mais chata de costume. Porque, por exemplo, eu não me vejo... Eu estou numa idade... Já passei dos 30, não vou dizer quantos anos que eu tenho, para não ficar também passando um atestado de velho. Mas chega um momento que você começa a pensar, ter filhos, comprar uma casa, né? Parece que estou nesse discurso de velho coroa. Mas eu não me vejo comprando absolutamente nada, assim, de um ponto de vista comercial, de produto, de oferta e aquilo que a gente quer de fato ter. Eu não me vejo comprando absolutamente nada novo. Eu, quando busco minha casa para alugar, para comprar, não sei o quê, cara, esquece o lançamento. É simples assim, não tem a menor condição de eu pagar R$1 milhão, R$700 mil num apartamento novo, que eu sei que é porcaria. E a porcaria, de um ponto de vista muito banal. Não só a arquitetura é muito ruim, acho que todo mundo aqui concorda com isso. Aí também a gente não pode se esquivar muito de discutir uma armadura legal e de planejamento que a gente tem que se adequar, porque se torna uma matemática muito cruel e muito sinistra, de especulação e de formulação de proposta. O mercado joga a culpa na legislação, que só deixa ele fazer isso, e o mercado joga a culpa na população, que diz que eles só fazem aquilo porque é aquilo que a pessoa quer. Então você fica passando aquela batata quente, né, o tempo todo. Não é culpa da legislação, é culpa da população que não sabe o que quer. E você acaba sem alternativas. É simplesmente surreal. Assim, é uma situação que eu descrevo para as pessoas fora do Brasil, eles não conseguem entender como é que é isso. Mas como assim? Não tem nada? Não tem nada. Não dá para a gente comprar apartamento, casa no Rio de Janeiro, que tenha sido feito depois da década de 70, é muito pouco. Eu só moro em edifício velho. Aquilo que todo mundo não quer, eu quero. Mas, enfim. Mas é uma situação completamente esquizofrênica, né? Porque a gente imagina que no momento que o país tem a sua economia mais pujante também entre aspas, né? Porque muitos desses números são também muito falsificados. Então, um pouquinho que melhora da década de 80, 90, que a gente sabe que foi uma porcaria, foi uma bosta para todo mundo, né? Você junta um certo rancor de produção acumulada e não dá para esperar que esse quadro se reverta em 1, 2 anos. É impossível, inimaginável isso. E eu me sinto um pouco desarmado para lutar contra essa história. É engraçado, porque nenhum de nós três, né, vocês com um foco de trabalho muito mais privado e particular, de residência de alto padrão, e eu trabalhando muito para o governo, eu também tenho casa, assim, junta 2 casas minhas, uma na Gávea, no Jardim Botânico, não dá quarto de empregada da casa de você. Eu sei de você, do cliente. Mas é completamente esquizofrênico, porque a gente, que nós sabemos e temos consciência de que a gente faz boa arquitetura, seja ela obedecendo e abrindo mão de uma certa para clientes que são às vezes chatos e implicantes, mas que mesmo assim conseguimos garantir uma qualidade espacial boa, de qualidade. Mas o que faz a cidade não é a nossa casa, não é o teatro que a gente faz aqui. O que faz a casa é desenvolvimento imobiliário. O que faz a cidade é desenvolvimento imobiliário. É PDG, agora tem 400 mil na minha cabeça, não consigo lembrar de nenhuma. Brookfield, Encol nem existe mais, né? Putz, Cirela. E eu já tentei trabalhar para esses caras, Eu já me ofereci de trabalhar de graça para eles. Um fato. Porque a gente tinha um sonho no escritório. Porque a gente admira, a minha admiração, tanto pessoal que eu compartilho com meus sócios, e a maioria dos nossos arquitetos lá no escritório,
a gente não tem vontade de fazer o edifício icônico. Eu não tenho essa tara de fazer a torre, um museu. Nunca tive. Eu tive vontade de ser que nem o irmão Roberto. Fazer prédio bom para a gente morar e encher a cidade desse troço. Entendeu? E como Copacabana é cheio de edifício de qualidade e como o centro do Rio é. E como o centro de São Paulo é, com pelo menos 25 edifícios do Niemeyer, que ele renega, porque ele diz que foi o escritório dele, não fez ele, são simplesmente fantásticos, sensacionais. Então, essa arquitetura do dia a dia que me gera muita aflição, porque o museu do Dírio Scofield vai ser bom. O museu do Calatrava, eu odeio o Calatrava, mas sinto muito. O cara é bom, tem um nome, sei lá, uma barata voadora branca, mas fazer o quê? O mundo inteiro acha ele ruim, mas só a gente acha que é bom. Mas vai ser sempre bom. Mas isso me preocupa, porque é uma coisa assim, aqui e acolá. O que me preocupa é a RJZ, Cirela, que entra nesse círculo vicioso. E não tento ficar apontando arma para eles, porque todo mundo entra nessa esquizofrenia generalizada. Ninguém vê, é tão forte, essa neblina é tão forte e tão emaranhada que gera uma parálise. Parálise completa, não tem. Eles não têm saída. Mesmo os arquitetos da equipe deles que gerenciam projetos não têm saída, porque toda uma estrutura corporativa impede a isso. E a estrutura corporativa, que a gente consegue, às vezes, eu já consigo conversar com gente de alta diretoria, diz que não posso, porque a legislação não me permite fazer outra coisa. Balela, porque... exatamente. Então, tudo isso está bom, mas está ruim. Isso que eu quero dizer. E outra coisa que me preocupa, eu mostrei 2 concursos, fica parecendo que eu sou concurseiro, mas essa época da minha vida já passou. Porque concurso, hoje em dia, eu sempre fui pró-concurso. Sempre fiz aquela advocacia do concurso, que é um processo democrático, de acesso a projetos. E hoje em dia eu sou contra concurso. Sério, eu sou contra concurso. Vou dizer por quê. Porque é a coisa mais injusta do planeta. E a única profissão que aceita essa situação ridícula só é a nossa. De trabalhar de graça por processos que são, às vezes, completamente corruptos, alguns poucos justos. Ganhou nosso amigo aqui. Graças a Deus. Amém. Porra, não fala alto. Mas é injusto, porque eu tenho um escritório, nós somos 10 pessoas no escritório. 3 sócios, 4 arquitetos e 3 estagiários. Eu vejo a nossa curva de crescimento econômico e de volume de projeto, ela é uma curva quase, ela é ascendente, ou seja, está melhorando, porque pior não fica. Mas eu vejo, por exemplo, outros escritórios um pouco mais antigos e muito mais abrangentes do que até os nossos, que crescem assim. É uma parábola, não é nem assim, a barriga para baixo, ela cresce espinosamente. E que estão construindo a cidade toda. Se eu dirijo, eu voltei da PUC agora, estava dando aula agora de tarde, e vim contando no caminho, peguei a Barra, a Lagoa, desci no Cosme Velho, taranã. Não vou dizer o nome do escritório, mas é uma sigla com 3 letras, tem um monte aqui no Rio, dá para ficar pensando. Cara, só esses caras estão fazendo 6 negócios daqui até lá, que eu vi, do carro, dirigindo para no engarrafamento. Outra sigla de 3 letras tinha 4 placas de obra. Quantas placas de obra eu vi de vocês? Do meu escritório? 0. Isso me deixa muito frustrado. Porque eu queria que vocês fizessem como um edifício. Em Flamengo, nas Laranjeiras. O pior é que a sigla de 3 letras está fazendo só fachada. Que isso é uma cagada também do mercado monumental. Que o cara, hoje você tem um arquiteto que é o arquiteto legal, o cara que faz o executivo, o cara que faz a fachada e o que faz material de venda. E fachada e material de venda entra na mesma... dar uma carinha bonitinha para um projeto de merda. Esse é um outro problema, que é a divisão de projetos. Então, quem ganha... O cara que faz maquete e imagem ganha muito mais do que o cara que faz o prédio. Muito mais. Então, é um erro. Nós participamos de um concurso daquele Le Monde, Le Parc, aquele negócio que foi um troço muito legal. A Cirela contratou 5 escritórios para fazer um concurso. Então, contratou a gente, contratou o Índio, contratou não sei quem, pagou um preço legal, um concurso pago. Bom, não sei o que e tal, 5 projetos. Tinha um projeto legal aprovado, com 1.000 unidades, sei lá quanto é que era, e a gente tentou fazer e não cabiam ali. Porra, não cabem 1.000 unidades. Era um apartamento de 4 suítes, tinha 107 metros quadrados, 4 suítes.
Falei, olha, porra, não cabe aqui o negócio. Bota dali, joga dali, não cabia. Aí, porra, eu falei, vamos embora fazer. Aí eu bolei, enfim, era um prédio escalonado, tinha várias coberturas e tal, então tinham menos unidades na nossa conta de arquiteto, tinham menos unidades, umas unidades mais caras, que o dinheiro lá do cara ia ser o mesmo no final das contas. Uma conta ignorante de arquiteto. E aí eu descobri que o Indy fez a mesma coisa, cagou lá pro número de unidades e fez um projeto bacana, a gente fez um projeto bacana e tal. E ganhou, quem pegou o projeto aprovado, fez uma fachada francesa com mansarda, com colunas, não sei o quê. Não sei. Ganhou, quem pegou o projeto aprovado, fez colunas, arcos, chamou de Le Monde, Le Parc, botou uma pirâmide do Louvre e ganhou o concurso. Porque pegou o projeto aprovado de merda e fez um negócio horroroso. Esse é a realidade do mercado. Você está falando, tá bom, mas tá ruim mesmo. Tá ruim não, tá uma merda. São Paulo isso mudou um pouco. Está muito triste, né? Bom, então, Ivo, vamos. Olha, eu gostei. Tem que se apresentar, ele é um gênio atrás do patamar. Deus está vendo, né? Não é bem assim, não. Ele é ótimo, né? Todos são ótimos aqui. Não sou pai do Pantalana também, não. Deixa eu dizer um negócio. Eu vou aproveitar algumas histórias que você contou e quero dar um depoimento realmente de uma pessoa. É um depoimento que eu odeio estar fazendo agora, porque é um depoimento de quem tem um pouco mais de idade. Eu odeio isso daí, né? Mas eu acho que é uma perspectiva um pouquinho melhor, né? Porque você diz, tá bom, mas tá ruim. Eu vou falar que tá ruim, mas tá bom. Você citou um exemplo que é muito curioso da calça caque, de uma cidade que só vende calça caque, depois aparece um outro cara vendendo uma calça jeans, e a dificuldade que você tem das pessoas se adaptarem a isso, né? Isso daqui é um caso clássico, é lógico, você não precisa ser as outras pessoas. Se você comprar um sapato novo, o sapato novo é ruim, o sapato velho era melhor. É óbvio, porque ele já está adaptado a seu pé. Quer dizer, o sapato novo vai mostrar que você tem calo, que teu pé não está tão legal, coisa e tal. Mas veja bem, isso é um problema, eu não estou negando esse problema. É um problema grave, mas é um problema externo à arquitetura. Isso se muda, como disse é uma coisa que se muda com o tempo. 50 anos, você falou, Miguel falou em 50 anos, não sei quanto tempo se muda, mas tem uma coisa interna. Tem uma coisa interna. O que eu quero dizer? Quando eu estudava arquitetura, a calça caque estava sendo vendida dentro da faculdade. Não era uma coisa do cliente. Todos da faculdade só podiam fazer um tipo de arquitetura, só calça caque. Não existia outra possibilidade de arquitetura. Era de uma heresia terrível fazer alguma coisa que não fosse calça caque. Eu estudei, o principal livro que se estudava na época era um livro do Le Corbusier, que se chamava Vers l'Architecture, que foi traduzido aqui no Brasil por uma arquitetura. E era por uma arquitetura mesmo. Ótimo título. Esse foi o título, assim, tirando política, porque minha faculdade não foi de arquitetura como a de vocês, infelizmente, a minha faculdade foi de política, né? Porque naquela época era ditadura, coisa e tal. Na verdade, a faculdade foi pura e simplesmente de política. Mas quando se falava de arquitetura, se falava de calça caque. Só tinha um tipo de arquitetura possível de fazer. Hoje, a coisa está mudada. Vocês falaram do Calatrava, falaram do Gilles Escoffier, podiam falar do Frank Gehry, podiam falar do Norman Foster, podiam falar do arquiteto da esquina, Agora, a variedade que nós estamos vivendo um momento espetacular, eu não tenho medo nenhum de afirmar isso interno. Quer dizer, nós estamos tendo uma possibilidade fantástica das pessoas poderem se exprimir da maneira que querem se exprimir. Essa busca da Casa Brasileira que o Miguel falou, são centenas de casas brasileiras possíveis. E quanto mais forem possíveis, mais interessantes para a gente, porque a gente tem milhares de pessoas que podem viver nessas casas.
Então, o que eu quero dizer esse meu depoimento é muito mais no sentido do seguinte: externamente, eu reconheço todos os problemas. O Rafael falou que os materiais são ruins, a dificuldade, o mercado imobiliário, isso vai permanecer e cabe a gente enfrentar quixotescamente isso. É quixotesco, porque a gente ganha pouco, como o Miguel falou, é absolutamente desproporcional ao trabalho. O teu escritório vai continuar crescendo como o meu, não exponencialmente, infelizmente. Pode dar uma zebra, né? Mas é importante saber que internamente a coisa não acontece dessa maneira. É isso que eu queria dizer. Quer dizer, a gente tem muito mais do que calça-caque hoje. Na minha época era só calça-caque. E sou paulista também. Quer dizer, já fui paulista. Então lá continua com a calça-caque, né? Lá continua indo um pouco com a calça-caque. Talvez mais do que aqui, é verdade. O que ele disse também é uma coisa que eu trabalho muito em São Paulo, vou muito para São Paulo. Eu vou muito para São Paulo por trabalho e por uma série de outros motivos. São Paulo, eu acho que esse momento também é um momento carioca bacana. São Paulo é mais calça-caque do que aqui. Continua com esse negócio de arquitetura modernista, não sei o que lá. É uma arquitetura, vamos dizer, modernista widescreen. Assim, né? Vamos esticar os cubos e, fica com uma visão widescreen fantástica. Legal. Não estou criticando, adoro, hein? Acho lindo. Não é fazer média, mas é uma arquitetura modernista widescreen. Né? Vamos... Fica lindo. É uma maravilha, acho legal. Acho legal como mais uma calça-caque, mas eu quero a tal da Levi's, não sei que número, eu quero uma calça de purpurina, não tem problema, pode ter lantejola, pode ser o que for. Contanto que tenha uma coisa fantástica que o Miguel falou, tem que ter personalidade. Tem que ter personalidade, tem que ter intenção. Você falou essa palavra que é ótima, a arquitetura tem que ter intenção. Eu acho que na medida que a arquitetura tem intenção, tudo é válido. Se é bom, é ruim, não é para a gente. Os outros é que vão dizer, eu não sou crítico de arquitetura, eu faço arquitetura. Então os outros vão falar, não, é uma merda, ou é sensacional, ou sei lá. Mas intenção. E hoje a gente está tendo uma intenção muito diversificada do Rio de Janeiro, independente de onde ela vem. É isso. Bom, eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta para os palestrantes. Ninguém? Nenhuma pergunta? Não, eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber, já que você falou de dificuldade material, ao mesmo tempo, os projetos de vocês, são absolutamente, enfim, ricos em termos de material e da forma como os materiais são utilizados, enfim, muitas vezes de formas com que a gente não está... Esse helicóptero acabou com a gravação da palestra. Enfim, da forma como a gente não está acostumado a utilizar, e por isso sempre, imagino que seja um desafio em termos de fornecedor, em termos de mão de obra. Então, talvez o seu desafio particular seja maior do que o nosso desafio. E eu queria saber um pouco como é que é heróico. Imagino que, enfim, apesar de fazer casa de rico, o trabalho que você tem para detalhar isso, eu acho que acaba com as finanças do teu escritório. Mas eu queria saber como é que é esse trabalho. Enfim, essas coberturas, eu vi que tem muita... A madeira laminada, ela se retorce. Como é que esse trabalho é produzido por vocês? Como é que essa informação é sistematizada e passada adiante? Olha, eu reclamei da vida aqui, mas... Na verdade, eu tenho muita sorte. Assim, pouca gente consegue fazer coisas diferentes, né? E a gente tem conseguido, mais recentemente, porque o nosso escritório já tem 10 anos. E a primeira coisa que eu considero boa que eu fiz na minha vida foi essa casa Folha, que ficou pronta em 2008. A escola e o escritório ficaram prontos em 2009. Eu só vou ter um projeto bom de novo agora no final de 2013. De 2013 a 2009 foram 4 anos que eu não consegui fazer nada decente. Eu e ele. Porque as pessoas... Eu tive a sorte de conseguir fazer 3 coisas que a gente quis fazer,
Mas, assim, o pessoal se assustou muito, entendeu? A maioria das pessoas não curtiu, né? Porque demorou muito para aparecer alguém para fazer outras coisas que a gente julgue legais. Né? Mas está acontecendo, a gente está num momento excelente, não tem nada a ver com a Dilma, tá? Não tem nada a ver com a Dilma, não tem nada a ver com as Olimpíadas. Eu não estou sentindo nada referente a esses investimentos todos. Estou vendo que estou fazendo coisas, mas todo mundo me pergunta, pô, você está fazendo algum estádio? Eu falo, não, isso não existe no Brasil. Todo mundo já sabe quem vai fazer o estádio, entendeu? A OAS vai projetar o Maracanã, sei lá, o Odebrecht. Nenhum arquiteto vai fazer isso. A Norman Foster fez o Wembley. E aqui, não. Ele está fazendo a parte interna do... Não, ele está fazendo parte interna. Não, tem um que rolou, mas a maioria, a grande maioria é um negócio armado já. Como toda coisa que envolve muito dinheiro no Brasil, é tudo meio armado, né? Sempre tem um caso que não é, ele ganhou um concurso. Eu quase ganhei, ele quase ganhou. Não, os que ganharam, por exemplo, Gustavo Pena que ganhou o Mineirão... Não foi ele que fez. Pois é. A CDC ganhou o de Natal, também não foram eles que fizeram. Bom, mas não interessa, vamos para frente. Justamente por isso, por causa da política das grandes... A gente perde muito dinheiro fazendo essas coisas, entendeu? Na verdade, até hoje, se você for botar na balança, a gente perdeu dinheiro para fazer isso aí tudo que você viu. Agora a gente está começando a conseguir cobrar melhor, porque, pô, enquanto você não tem grife, não tem nome, não sei o quê, meu irmão. Como é que é o processo? Dentro do escritório para produzir esse tipo de... Cara, a gente sempre começa fazendo maquete física, porque computador engana. Então, todo escritório que você preze no mundo faz maquete como ferramenta projetual, para você criar, ver o que está acontecendo, porque você, por mais inteligente que você seja, você ficar projetando em planta baixa, você vai se enganar, entendeu? E a gente gasta muito tempo fazendo maquete. Quando a gente chega num estágio bacana da ideia, a gente pega e vai para o computador, faz SketchUp, que hoje em dia todo mundo sabe fazer, eu não sei, mas todo mundo que tem menos de 30 anos sabe. E aí começa a testar material, não sei o quê, luz, quanto abre, quanto não sei. E agora, essa coisa de usar materiais diferentes, por exemplo, a madeira laminada a gente adora porque é o processo construtivo mais sustentável que existe. É igual o milho, você planta a árvore, aquela árvore em 5 anos você corta, ela é fininha, então você corta em tábuas, você cola as tábuas, e depois você faz da forma que você quiser com aquilo. É uma técnica maravilhosa que é usada no mundo há muito tempo, e no Brasil, não sei por que parou, há uns 40 anos se parou de fazer isso. Então, hoje em dia, quando a gente fez a Casa Folha, tinha uma fábrica no Brasil que fazia isso, que era um filho de um alemão, que o cara fugiu da guerra e fez essa fábrica. E a gente pegou o cara tem uma fábrica assim no meio da fazenda, sabe, um negócio semi-abandonado. E hoje em dia, graças a Deus, ele está com uma porrada de clientes. Tiago, Kogan, todo mundo faz coisa com eles. E agora é caro. É muito caro. Mas graças a Deus a gente tem clientes com dinheiro para fazer isso aí. Mas aqui é assim, entendeu? O material mais sustentável que existe e super versátil, para você fazer a forma que quiser. Você faz o comprimento de viga que você quiser. Se você quiser uma viga de 200 metros, você faz, vai juntando, entendeu? O troço é inviável. Dá para fazer casa de milionário. É inviável. Poderia estar sendo feito, sei lá, em obras públicas. Exatamente. Mas, por exemplo, esse cara, olha o que aconteceu. A gente conheceu ele em 2008. Era uma fábrica meia bomba em Porto Alegre, né, quase na Argentina. Hoje em dia já tem mais 3 fábricas em São Paulo que fazem. Porque começaram a usar essa tecnologia, né? Antigamente diziam que o aço era caríssimo, não se usava, hoje se usa muito aço. Eu espero que esse mercado da madeira vai crescer muito. Eu tenho certeza disso. Mas é sempre no Brasil a coisa é feita um pouco mais, de forma mais artesanal e tal. Eu já fiz muito lá no escritório, pegar a maquete, desmontar a maquete, desenhar, escanear e escalar no AutoCAD, entendeu? Porque não tinha software para fazer o negócio. A gente tinha que fazer a maquete, desmontar a maquete, passar o layout no negócio, escanear e redesenhar escalado no AutoCAD. E ir para o sul para ver o cara fazendo, para ver se não dá merda. Nesses 3 projetos que a gente fez foi assim,
muito difícil. A gente perdeu dinheiro em todos os trabalhos. Mas, graças a Deus, a coisa está mudando para a gente está com bons projetos esse ano. Ano que vem a gente vai ter mais uns 5 projetos do caralho. E, para mim, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, para mim e para o Ivo. Para eles, provavelmente, também, eu espero. Agora, para a cidade como um todo, vai levar tempo, porque está tudo viciado com coisas muito ruins. Essa rua que vem lá da Barra, né, passa na frente da PUC ali, e vai até a Lagoa, cara, é uma rua horrorosa, né? Aquela rua é uma desgraça. Acabaram de inaugurar uma ampliação do hospital ali na esquina, que aquilo é brincadeira, né? É um lixo. Você falou da STA, era STA que estava falando? Eu sei que tem 2 escritórios que fazem os hospitais do Rio de Janeiro. Tem dois, não vou falar nada. Não estou falando que é nada armado. Tem dois escritórios que fazem os hospitais do Rio de Janeiro, basicamente. Tem um que é excelente e tem um que é uma merda. Por que o que é uma merda continua fazendo? Eu não consigo entender isso, mas tem explicação, né? O que pegou aquele na cara do gol, naquela rua, naquela avenida sensacional, foi o que faz uma merda. Em São Paulo, por exemplo, tem uma incorporadora, né, 10 Árvores, né? Que é do caralho. Eles apareceu um gênio qualquer, um anjo, que resolveu fazer coisa boa. É elitista, mas... Sim, mas eu estou falando, se a gente ficar esperando... Eu não sei como é que faz para mudar isso, mas pelo menos surgiu um cara que faz coisa de... Infelizmente ainda, a arquitetura é um produto nacional, faz parte da identidade nacional. No mundo todo, a boa arquitetura foi, durante muito tempo, ainda é, subvencionada pelo governo. Então você tem hoje o Herzog de Meuron fazendo o conjunto habitacional não sei aonde, os aeroportos são feitos por grandes arquitetos. Então, no mundo todo, o governo paga por uma boa arquitetura. É a identidade nacional. A Espanha, por exemplo, fez o nome dela na culinária com subvenção do governo. E hoje é um produto de turismo, faz parte da identidade. A nossa arquitetura está na mão do mercado. Então é muito complicado mudar isso. Mas está no mundo inteiro, sabe? A mediocridade reina no mundo inteiro, entendeu? Não é só no Brasil, no Rio de Janeiro. Mas é que o nível da mediocridade aqui é muito inferior à mediocridade alemã, não é? Porra, eu fui para Berlim, tudo que você olha é legal, entendeu? Pelo menos legal. Eu falei da tecnologia, por exemplo, a gente conhece fachada ventilada, da performance da fachada ventilada para isolamento térmico, economia de energia. A gente já sabe disso há 10 anos, mas é impossível fazer essa merda aqui. Porque o cara vem da Alemanha e quer exportar para cá. A gente fala, amigo, se você exportar, a gente não compra. Porque meu cliente não vai pagar o triplo do preço alemão. A gente é no Brasil, a gente não ganha o que o alemão ganha. E os caras não aprendem isso, mas aprendem. Eles não aprenderam, os alemães, e os espanhóis, e os franceses que foram no meu escritório querendo vender fachada ventilada. Mas aí, graças a Deus, o Brasil, a Eliane, não sei quem agora, a gente foi na última revestir, já tem umas 4 caras começando a fabricar isso. É caro? Não, tem umas 4 esse ano. É caro. Por quê? Porque ninguém usa, mas eu já tenho certeza que daqui a um tempo você vai começar a ver todos os prédios com fachadas ventiladas, que tem um desempenho muito superior ao gesso acartonado que você faz hoje. Porque hoje você põe um tijolinho magro na fachada e dentro você põe gesso acartonado ruim. Eu acho que vai melhorar isso. Está melhorando agora. Para melhorar a cidade como um todo, bairros legais, você vai levar 50, 60 anos, entendeu? Com crescimento econômico maravilhoso. Deixa eu tentar fazer um comentário menos hotline suicida, assim, tipo, tá parecendo aquela galera que liga pedindo socorro, né? Eu quero me matar, e vamos lá, não se mata não, a vida é bonita. Gostei do comentário do Meirelles, né? Marenes, perdão. Marenes,
do pai do Patalã. Não, comentar um pouco do papel, acho que ele foi pontual, assim, na mosca, na questão da discussão um pouco da academia e do papel que a academia tem nesse processo todo. A academia, falando das escolas de arquitetura, das faculdades. E é engraçado, porque eu culpo muito o Rio de Janeiro estar nessa condição por conta de uma abstinência, né, de uma ausência de uma academia consistente forte. E não estou fazendo aqui apologia porque Paulo Mendes da Rocha teve uma continuidade de um legado, por conta de uma série de questões. A gente também teve oportunidades fantásticas aqui. O Lúcio Costa foi diretor da Escola Nacional de Belas Artes, bons professores na UFRJ. Eu acho que o problema é muito mais grave e relacionado a uma condição social, cultural, econômica que é mais ampla e complexa, como o próprio Marines falou, do que a própria dimensão da disciplina arquitetônica. E que leva, eu acho, no final dos anos 70, no início dos anos 80, à morte do ateliê na faculdade. E a minha geração sente ainda muito isso. Eu falo que eu, Pedro, a gente, por acaso, começou a pensar e refletir sobre e fazer a arquitetura de um modo um pouco mais interessante e crítico, porque a gente deu sorte. Porque na faculdade, dentro de um oceano de professores, a gente, por acaso, se aproximou de pessoas que eram interessantes. Porque se você entra, a gente chamava isso, né, aquele labirinto do Minotauro. A gente, sem querer, pegou o caminho certo, mas quem seguiu o Minotauro se ferrou. E essa morte do design que um pouco me aflige muito também nisso. Né? A cultura de projeto, mesmo entre nós, na academia, ainda é muito difícil de ser reavivada. Da dedicação disciplinar a isso. Isso se rebate o tempo todo, porque da mesma maneira que a gente depende hoje em dia de uma certa reeducação da sociedade, em função de entender o que é bom, o que é ruim, enfim, sem fazer julgamentos de valor, o que a gente colhe hoje em dia é fruto da morte disso. Da morte disso também entre os arquitetos, que têm uma capacidade limitada de discutir projeto, desenho, acoplado a outras discussões mais amplas, porque a gente se ausenta dessa história durante uma época muito prolongada. Muito prolongada porque vira uma cacofonia, né? Tanto de ranço de pessoas que tentam ir numa direção contrária, ou de crítica, de oposição, a uma série de preceitos próprios da arquitetura moderna, e que têm que ser encarados dentro de um contexto sociopolítico, cultural, histórico. Mas é como meus parentes antigamente, que vinham de Minas Gerais para cá. Enquanto eles chegavam aqui, tinham acabado de ver ET em 1991, e aqui tinha passado ET há 10 anos atrás, é a mesma coisa. Existe esse diálogo cacofônico, sobretudo pós-moderno, chega no Brasil de maneira muito, muito cruel. É um pós-moderno superficial, salvo o pessoal de Minas Gerais, de Belo Horizonte, Ello Maia, João Vasconcelos, que tinha uma postura consistente sobre isso, um pouco de retomada de toda a questão do discurso colonial, da reinterpretação disso, e os projetos deles em Ouro Preto, Sabará, etc. e tal, se desfaz, porque é frágil. O fim do movimento consistente que sofre com uma ruptura por conta da ditadura, que se desmantela, a onda em oposição a isso, seja ela alinhada a um pós-moderno historicista, irônico, o que seja, ou outras coisas, também é fraco por aqui. Essa falta, isso volta àquela discussão da questão do cliente. A gente costuma ficar com o cliente, que é aquele milionário que deixa a gente fazer tudo, mas, de certa forma, eu acho que eu já tive clientes com muito dinheiro e que, cara, faz o que você quiser, e isso me frustrava um pouco. Porque a gente se interessa, acho que vocês também, na relação do diálogo. O cliente que não tem opinião também é muito ruim, porque, cara, ele fica tentando se travestir de você, né, pensar através de você, quando ele não tem nenhuma opinião sobre nada. Isso é tão ruim quanto o cliente que é extremamente invasivo do seu processo, não entende como funciona, não quer entender, porque não enxerga, sobretudo, a importância cultural da nossa disciplina. E que se isso fosse se esvaindo, se perdendo ao longo da história. Então, acho que é um papel que a gente, é uma tocha que a gente tem que levantar e a gente tem que tomar, sobretudo a educação, do treinamento de uma nova geração, tanto dentro do escritório quanto fora, na academia. Então, acho que o momento, sobretudo, não sei se vocês dão aula, mas se vocês estarem aqui é fundamental para isso. De um retorno que é ciclo, de retorno.
E acho que mesmo parecendo, né, hotline suicida nesse nosso papo aqui, isso é importante, porque externaliza e conscientiza uma geração mais nova do que a nossa, que já chega com tudo pronto, meio tudo fácil. É engraçado, porque a geração que nasce nos anos 90 nunca viu supermercado sem produto, nunca ficou na fila da carne, nunca teve que acordar de madrugada com seu pai para entrar na fila da gasolina. Eu não tenho, a minha família não é uma família, eu sempre fui uma família de classe média alta. Mas mesmo sendo uma família de classe média alta, eu às vezes tinha que acordar junto com meu pai para dar uma, pô, pai, vou lá com você no posto de gasolina. Lembra? No 89, você tinha que fazer fila no posto de gasolina. Eu, meu pai, diretor de banco, não sei o que, tinha que fazer ele e o porteiro. Todo mundo. Não tinha como. Surreal, não tinha carne. Vocês lembram, em 85? Não tinha carne. E eles não entendem o que é isso. Eles não entendem que todo mês, cada meio-dia o preço remarca, fim do dia o preço remarca. É surreal, é uma situação quase enlouquecida, porque a gente ainda vive os rebatimentos disso. É aquele fantasminha que está todo dia no nível nacional, da inflação, de um desmantelamento de um pouco de uma estrutura socioeconômica que se constrói com uma permanência que vai um pouco se esvaindo, como um fantasma, que nunca sai, né? É aquela mancha de café, de azeite, que você não consegue nunca tirar da sua roupa favorita. Então, muito engraçado, isso tem rebatimentos diretos, porque no final a arquitetura é produto. E a gente tem que ganhar dinheiro com isso. Tanto a gente, quanto os nossos clientes, quanto a pessoa que compra e vende o nosso serviço. E o que me aflige hoje é como atingir um ponto de equilíbrio entre essas coisas, em que a gente não precisa se sacrificar por conta de um processo que a gente acredita, porque a gente tem assim, o fato da gente ter que gastar dinheiro para fazer bom projeto é um sintoma muito ruim. Muito ruim. E outra questão, o fato de outros escritórios estrangeiros não entrarem com mais força no Brasil é porque a nossa estrutura de tarifas, de serviços, é tão ridiculamente surreal. Aquilo que o arquiteto é remunerado no Brasil é tão surreal que nem se um escritório de renome der um desconto de 50% na sua tarifa, ele ainda é 4 vezes mais alto do que o preço que a gente dá. Mesmo a gente cobrando caro. Então eles não conseguem. Isso, eu vejo isso que eu já recebi. Cara, a quantidade de celebridade que passou no meu escritório, ali em Santa Teresa, buscando parcerias, a gente indo em reunião juntos com o cliente, é simplesmente surreal. Se eu começar a falar um nome aqui de pelo menos 6 que eu tomei café no escritório, é simplesmente, vocês acham que é mentira. Cara, já foi no meu escritório, Copo Rimoblau, um dos sócios do OMA, o dono do Snorreta, tudo com a gente como parceiro de clientes. Eles não conseguem receber. Ele fala, cara, com isso eu não pago a minha conta da Plotter na Noruega. É simplesmente surreal. E é uma situação que não se resolve só por nós. A gente tem que fazer alguma coisa, mas é muito mais amplo e complexo do que isso. E eu acho que uma das poucas maneiras que a gente tem de contribuir nesse processo de mudança, de reverter isso, ainda ter plena consciência, como a gente tem, de que a disciplina da arquitetura vai muito mais além do que nosso. A mensagem boa é que a gente percebe e é crítico em relação a isso. E continuamos fazendo boa arquitetura mesmo assim, uma questão de sobrevivência quase. A gente está reclamando da vida aqui, mas os arquitetos reclamam no mundo inteiro, tá? Não é uma profissão que tem um custo-benefício sensacional. Se for um advogado medíocre, você consegue ficar muito bem de vida. Mas se vocês gostarem de fazer arquitetura, de pensar arquitetura, e vocês tiverem paciência, que vai ter que ter, isso em qualquer lugar do mundo, vocês vão se dar bem. Se vocês tiverem qualidade e paciência, um dia vocês vão se dar bem. Vocês nunca vão ficar ricos. Essa é a notícia triste. Mas dá para viver bem. E, cara, quando você faz o que gosta, toda profissão tem um lado mala, entendeu? Outro dia tem um cliente meu que é advogado e falou, porra, eu só trabalho por dinheiro. Eu falei, você acha isso, mas porra, você está indo para o Havaí mês que vem, daqui a 2 meses vai para Maldivas. E o arquiteto também, cara, tem um período legal de trabalho, mas assim, 90% do tempo é chato, entendeu? Tem que falar com o cliente, fazer orçamento, mas isso é no mundo inteiro. E vale a pena no final das contas. A gente nunca desistiu, o Ivan já sofreu bastante, mas desde que a gente abriu a história há 10 anos, as coisas só melhoram e melhoram para a gente.
E eu já sei que a gente não vai ficar rico com isso, mas que vai ser feliz, entendeu? E dá para ganhar o suficiente. Vai lá, acaba. Não, vamos fechar. O Pedro vai fechar aqui, porque eles falaram muito bonito e está na hora. A boa notícia é que se você continuar nesse ritmo, aos 130 está tudo bem. Bom, então, enfim, gente, eu queria agradecer de novo a vocês.